Vamos abrir nossa Bíblia no livro, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé. 6 a partir do 5. Capítulo 6, versículo 5. E a palavra do Senhor diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, porque te amamos, Senhor. E fazemos isso com alegria no nosso coração e com entendimento. Por isso que o nosso coração se regozija de alegria em estarmos na tua casa, reunidos com os nossos irmãos, podendo, Senhor, exercitar, Senhor, a tua bendita palavra e nos amarmos uns aos outros. Ó Deus, ainda que as circunstâncias, ainda que os nossos olhos, Senhor, tenham muitas críticas, dificuldades de entender, Senhor, a tua palavra, mas que o nosso amor seja incondicional, para que o teu amor, que é incondicional por nós, seja derramado sobre toda a tua igreja. Oramos, Pai, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor use agora a minha vida, e fale conosco, e nós aprendamos aquilo que o Senhor quer de nós, porque fazendo a tua vontade, nós seremos abençoados. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja se assente. Queridos, antes de eu me converter, eu conhecia Jesus, eu já ouvia falar de Jesus. Muitos me falavam de Jesus, eu ia na igreja, eu era católico, eu ia lá e ouvia falar de Jesus. Mas como muitos ainda hoje, eu não sabia quem era realmente Jesus. O mundo não sabe quem é Jesus. O mundo ouve falar, comentam algumas coisas a respeito de Jesus, mas na verdade não sabe quem é Jesus. Os espíritas falam de Jesus. Lá no Alcorão fala de Jesus. Os budistas falam de Jesus. Seixonoe cita Jesus. Todos eles citam, falam, mas não conhecem, não sabem quem ele é. Dizem que é um profeta, um grande profeta, que ele foi um homem inteligente, um anjo de luz. Falam de tudo, mas não sabem quem é Jesus. Jesus não era um profeta. Jesus não era um anjo de luz. O que Jesus era e ele é rei. Rei. A palavra lá em Apocalipse disse, e na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Mas ninguém conhece ele como rei. Querem conhecê-lo como profeta, como um homem bom, como um ser inteligente, superdotado, mas só conhecem a Jesus aqueles que um dia declaram que ele é rei na nossa vida. E só conhecemos verdadeiramente Jesus e declaramos que ele é rei na nossa vida quando nós compreendemos que ele, aquilo que ele disse. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E quando nós entendemos isso, e nós entendemos que ele tem que reinar na nossa vida. Quando ele diz para você e para mim, arrependei-vos, ele está dizendo assim, muda de vida, volta atrás, deixa aquilo que você está fazendo, muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de viver, arrependam-se. Sabe que às vezes a gente faz coisas, magoam pessoas, fere uns, e às vezes a gente se arrepende. Mas sabe que o arrependimento não faz aquilo voltar como era. Esse arrependimento nosso não nos dá a oportunidade de voltar ao que era. Fica sempre aquela névoa. Mas quando Jesus diz para mim e para você assim, arrependei-vos, esse arrependimento, ele está dando oportunidade de sermos como nós éramos no princípio. E não fica nada, nem uma mancha, nem uma marca, nem uma mágoa. Porque ele limpa. E diz que ele não se lembra mais de nada que nós fizemos. Não é um arrependimento humano. É um arrependimento sobrenatural para nós. Porque Jesus não guarda mágoa. Ele olha para você e não lembra mais. Ah, eu perdoo, mas eu não me esqueço. Ele não diz isso para nós. Ele perdoa e esquece, ele apaga. Ele apaga, não fica nada. Então quando ele diz, arrependei-vos, ele está dizendo isso para nós. Arrependa-se, limpe, seja limpo. Não se preocupe mais com isso. Eu disse aqui outro dia, se você está sendo acusado pelo diabo, o inimigo tem colocado no teu coração algum peso, olha, você está aqui, mas você era isso, você fez aquilo. Quando ele falar do teu passado, fala do presente dele para ele. Fala para ele, eu era, mas você ainda continua sendo e vai ser sempre inimigo de Deus. Mas eu não. Sabe quem sou eu hoje? Filho do rei. Amigo de Deus. Jesus me chamou de amigo. Ele disse que eu não sou mais servo, eu sou amigo. E amigo, a gente tem liberdade, tem intimidade. E Jesus veio mostrar aos homens exatamente isso, esse relacionamento de amigo. Por isso que ele se fez carne e habitou entre nós, para mostrar para nós como é viver o reino de Deus aqui na terra. E ele pega então alguns homens e começa a trabalhar no coração e na mente destes homens. Eles começam a se arrepender, a serem transformados pela renovação do entendimento. E Jesus começa a colocar na mente deles a cultura do reino. E mais um pouco para frente, dá o poder a eles, para que eles deem continuidade à implantação da cultura do reino aqui na terra. E nesse período que ele está com esses homens, ensinando-os, em nenhum momento você vai ver Pedro chegando para ele e falou assim, Jesus, me ensina a pescar desse jeito que eu jogo a rede e volta cheia. Você não vai ver Lucas chegando para ele e falar, Jesus, como é que eu faço para ressuscitar mortos? Você não vai ver Mateus chegar para ele e falar, Senhor, como é que eu faço para dar a César o que é de César na boca de um peixe? Você não vai ver eles pedindo essas coisas. A única coisa que eles pediram, eles chegaram e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Sabe por quê?
Porque pescar eles sabiam. Cobrar imposto eles sabiam. Passar uma receita e mandar eu tomar um remédio, eles sabiam. Mas eles não sabiam orar. E nós também, às vezes, não sabemos orar. E nós precisamos aprender com esta oração que Jesus nos ensinou, aprender a orar. Para que a nossa oração produza efeitos para nós mesmos. E então, ele chega e diz, Jesus, eu preciso aprender a orar. E Jesus, então, começa a conversar com eles. E aqui, no versículo 5, Jesus começa assim. E quando orares, repete comigo, quando orares, mais uma vez, quando, só mais uma. Ele não disse, se você for orar, ele não deu essa opção para nós. Ele disse, quando orares, imperativo. Ele está dizendo assim, vocês têm que orar. Quando você for orar, ele não perguntou, vocês oram? Não, ele disse, olha, quando for orar, é imperativo. Você tem que orar. Nós temos que orar. E por isso que nós vamos passar 21 dias orando. Porque Jesus mandou nós orarmos. E aqui então ele começa a ensinar. Tem gente que toma a oração como remédio. Ah, estou doente, vou lá orar. Jesus me cura. Curou? Não ora mais. Não, queridos, não é opção. Ele diz, orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos esquecer de orar. Nós não podemos ter preguiça de orar. Nós não podemos ficar impaciente com a oração. Nós temos que amar orar. Temos que ter desejo de orar todo dia, toda hora. Mas nós temos que orar. Mas alguém pode perguntar assim, mas Deus não é soberano? Deus é soberano. Então por que eu vou orar? Os planos de Deus, eu posso mudar? Não, não pode mudar. Lá em Jó está escrito assim, os teus planos não podem ser mudados. Mas se Deus é soberano e os planos dele não mudam, para que eu vou orar? Não vai adiantar nada, não posso mudar. Deus é soberano, mas ele honra a sua palavra. A palavra de Deus, quando proferida, ela passa a ser lei. E Deus jamais vai violar a sua palavra. Ele está comprometido com a sua palavra. Então, tudo aquilo que Deus falou, por isso que a palavra diz que ele não é homem para se arrepender, mas ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel, ele não vai mudar, ele nunca vai violar. Então, quando ele fala, as palavras de Deus viram lei. Os discípulos pediram, Pai, ensina-nos a orar. Jesus, ensina-nos a orar. Então, Jesus orava. Jesus era um homem de oração. Abra a tua Bíblia aí em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 35. Marcos 1, 35 diz assim, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava.
de manhã muito cedo, ainda escuro. Ou seja, de madrugada. Jesus orava. Lucas 21. Lucas 21, versículo 37. Lucas 21, versículo 37. Diz assim: e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Jesus gostava do Monte das Oliveiras. E diversas vezes ele vai ali para orar. João 8:1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, os ensinava. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Sabe, tudo isso que eu estou lendo, queridos, está falando de quem? De Jesus. Depois de alimentar um povo, uma multidão, diz a palavra, ele então despede a multidão, e todos, diz a palavra, foram para casa. Mas sabe para onde Jesus foi? Para o monte orar. Jesus foi para o monte orar. Diz ali que era a quarta vigília. A quarta vigília. Muito cedo, ainda escuro. E ele então larga a multidão, depois de ter pregado tarde inteira, dado de comer para todo mundo, despede a multidão, e ele vai aonde? Para o monte orar. E aqui diz a palavra, que logo cedo, ele já estava no templo para ensinar o povo. Sabe o que ele passou a noite fazendo? Orando. Jesus passou a noite orando. Mateus 26. Mateus 26, versículo 40. Jesus em Getsêmani. Ele pega os seus discípulos ali e fala assim, vamos comigo. E sobem ali para orar. Vão até ali o Getsêmani. E chega lá então, acontece isso. E voltando para os seus discípulos, ele foi, eu vou ler aqui um pouquinho antes. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele mais gostava, a coisa que ele mais gostava era orar. A coisa que ele mais precisava era orar. E ele continua, e levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Vamos lá no 40. E voltando para os seus discípulos, ele foi orar e voltou. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha aqui para mim. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, como é que faz para nós sermos livres da tentação? Jesus está falando, vigiai e orai. Não é comprando amuleto, não é pendurando correntinha no pescoço, não é pondo fitinha no braço. Isso não funciona. Só funciona quem vigia e ora. Você pode dar uma glória a Deus? Isso é a arma do crente para não entrar em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? E isso então acontece por 3 vezes.
Sabe o que eu entendo? Que Jesus orou quanto? 3 horas. Por 3 vezes ele fala, vocês não podem, espera mais um pouco, vai lá, ora, volta. Mas de novo vocês estão dormindo? Mas vocês não podem vigiar comigo nem uma hora e volta lá. Daqui a pouco ele vem e fala, não dá mais não, vamos embora. Vamos para casa. E às vezes acho que já nós estamos fazendo isso com Jesus. Eu contei aqui, outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor, dá para você dar uma oradinha lá comigo? Eu falei, não vou não. Oradinha, desculpa, não é comigo, chama outro. Você está precisando de benzedeira, curandeira, alguma coisa. Oradinha? Não, pelo amor de Deus, misericórdia. Eu vou orar. Em nome de Jesus. Não sei o que você está querendo, mas eu vou. Mas eu vou orar. Oradinha, eu não vou não. Não vou não. Nenhuma hora vocês puderam orar comigo. Jesus orou pelo menos ali umas 3 horas com seus discípulos. E sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Vamos parar um pouquinho. Eu acordo de manhã. Acho que a maioria, né? Está sempre atrasado. Dá aqueles 10 minutinhos, despertador toca, espera mais um pouco, aí corre, escova o dente, cafezinho, sai comendo lanche no elevador. E Jesus? E a proteção para a nossa vida? A cobertura de Deus para sair de casa? Hoje você fala assim, vamos jantar, vamos no restaurante. Você é assaltado lá dentro. Você é assaltado dentro do restaurante. Aqui, ó, está cheio. É que não sai no jornal não, viu? Não sai no jornal. Mas aqui, está todo mês, pastor Ari sabe disso. Todos os meses acontece aqui um assalto nesses bares aí. Agora o restaurante, lá no Itaim, está restaurante. Cadê? Onde está Jesus nisso? Você vai almoçar? Às vezes nem almoça, para no McDonald's, come um lanche no carro. Obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia. Cadê Jesus? Você recebe um e-mail, um pedido de oração. Quanto tempo você gastou para orar por alguém que está precisando da tua oração? Como é que você tem coberto os teus filhos antes deles sair de casa? Filho, Deus te abençoe, tchau. Orar, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Pastor, mas não dá. Acorda mais cedo. Orar, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas sabe o que acontece? A carne é fraca. A carne cai em tentação. Ela só não cai quando o espírito fortalece. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos da minha carne. Não. Enchei-vos do meu espírito. Espírito. Espírito de quem? Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que está aqui como rei hoje aqui na terra. É Ele que está colonizando a terra através da tua vida. Mas Ele precisa começar em você, em mim. Então, nós temos que vigiar e orar. Jesus orava incessantemente, 3, 4, várias vezes por dia. Entrava na cidade e ali, numa fração de segundos, ele dizia para os demônios, sai, e eles saíam. Levanta morto, eles levantavam. Ser curada a mulher, ela era curada. São perdoados os teus pecados, e ele perdoava. Sabe quanto ele precisava para fazer isso? Segundos. Sabe por quê? Porque ele orava 3, 4 horas, 2, 3, 4 vezes por dia. Nós fazemos ao contrário. Nós gastamos 3 minutos com Jesus e 2 horas com o demônio. Está amarrado, sai dele. Eu te expulso, eu te repreendo. E não sai. Por que não sai? Porque ninguém quer pagar o preço de ficar 3, 4 horas orando. Aos pés de Jesus, fortalecendo o espírito e a carne.
para que não entreis em tentação. Jesus disse, a mim foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Mas Ele transfere esse poder para nós. Mas tem que pagar o preço. Não adianta querer fazer a obra do Senhor e não se preparar para fazer. Precisa se preparar. Como é que se prepara? Orando sem cessar. Em todo o tempo. Vigiando e orando. É assim que nós aprendemos. Lá em Marcos 1,34 diz que quando Jesus vai expulsar um demônio, lá diz assim, e não os deixava falar. Ao contrário do que a gente está vendo aí na TV, né? Hã? Oh, como é que você chama? O que você está fazendo? Está passeando por aqui? Parece, né? Que são bons amigos. Querido, o diabo não tem que ter conversa. Sai e acabou. Não tem que ter conversa. Ele diz assim, e não deixava-os falar, porque eles o conheciam. O inimigo tem que saber quem você é. E sabe como ele sabe quem você é? Quando ele vê em você o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que está sobre nós. Ele vê, ele fala, esse é um deles. Com esse eu não posso. Mas se você estiver fraco, ele também vê. Ele fala, esse aí está, é com esse mesmo que eu vou tentar. É nesse que eu vou. Aí ele vai em cima. E nós, às vezes, ficamos aí tentando, fazendo, por quê? Porque não nos preparamos. Lá em Atos 19:13, quem vier na escola dominical vai ver isso aqui, lá um domingo aí para frente. Aí. Diz assim, 11, Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles não eram seguidores de Jesus. Eles eram exorcistas judeus. E queriam expulsar os demônios pelo Deus de Paulo. Querido, ninguém faz a obra um pelo outro. Eu não posso fazer a tua obra. Você não pode fazer a minha obra. Cada um tem que fazer a sua. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer a obra. E aqui diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, sobrenaturais. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que buscava Deus. Paulo era um homem que lá na cadeia, ele escreveu, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Na cadeia. É por isso que Deus usava a vida de Paulo e fazia, através da vida dele, muitos milagres, coisas extraordinárias. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos ficar mais do que 5 minutos, porque já começa o banco a ficar duro, as costas já começam a doer, o joelho já começa a não dar mais certo. Vigiar em todo tempo.
Lá em Gênesis 1:26, Deus falou assim: olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e vamos dar a ele o poder para que ele domine sobre toda a terra. O único animal vivente na terra que tem domínio sobre a terra é o homem. Animal, dizem, racional. É o único. Não tem outro que pode dominar a terra. Não tem nenhum, só. A palavra diz que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E Deus disse ao homem: domine. Quando Deus fala ao homem, domine, Ele está entregando a terra nas mãos de quem? Do homem. Por isso que fala lá no livro de Salmos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos homens. E disse: domine. Quando Deus dá o domínio ao homem, Ele está fazendo o quê? Uma aliança com o homem. Está assinando um compromisso com o homem. Então Ele dá assim: cuida disso. Então, quando Eva está ali, naquele diálogo com o diabo, a serpente, alguém pode dizer assim: mas por que Deus não foi lá e acabou com isso? Porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele deu ao homem o domínio sobre a terra. Seria uma interferência dele na sua própria palavra. Então Ele deixa e que o homem escolha entre a terra e o céu, o bem e o mal. E ali acontece aquele desastre que todos nós sabemos. Então, Ele deixa a Eva negociar com a serpente. Só que ela foi uma má negociadora. Ela não era libanesa, senão jamais teria errado. E aí então Satanás, como é que ele vai? Satanás é um espírito, Deus é espírito. Deus não podia vir e entrar naquela conversa, porque Deus é espírito. E na terra precisava de um corpo. Por isso é que Jesus veio e se fez carne, para entrar legalmente nesta terra. Satanás não tinha como entrar, e ele vai então e seduz a serpente, para achar um corpo, para entrar nessa terra. E aí então começa aquela luta espiritual, só que Satanás vem e precisava de um corpo, e começa a luta entre ele e a mulher. Quando aquilo acontece, Deus então vê que o pecado já tinha sido cometido, Deus vai então e começa a dizer, lá em Gênesis 3, para Satanás. O que ele diz? Presta atenção. E Deus diz assim para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse assim: pela mesma mulher que você fez o estrago na humanidade, pela mesma mulher eu vou trazer aquele que vai pisar na tua cabeça. Pela mesma mulher. Para que você saiba que o poder é meu. Eu é que mando aqui. E Deus então envia o seu filho em corpo, legalmente, para pisar a cabeça da serpente. Deus, olha que tremendo, queridos. Quando Deus tira do homem a costela e a carne. Tem gente que acha que é só costela, né? Costela tem carne também, viu? Não é só osso, não. Senão ninguém precisava fazer regime. Vocês têm que pôr a culpa lá em Deus. Ele que fez assim.
Acho que ele pegou uma costelinha meio gordinha, né? Porque só todas as mulheres, 100%, fazem regime, né? Mas, até para engordar, né? Então, Deus, quando tira a costela de Adão, para fazer a mulher, Deus estava pensando nele. Naquele momento, Deus já tinha a ideia de enviar Jesus. Quando Deus cria o corpo da mulher, Ele estava pensando no seu filho. Quando o anjo chega para Maria e fala, mulher, bendita és entre as mulheres, você vai dar à luz de um varão, e o seu nome será Jesus. Deus fez o corpo da mulher de tal forma que o sangue da criança não se mistura com o sangue da mãe. Estou falando alguma bobagem? Está para aí, doutor Márcio? Estou falando alguma bobagem, não? Maria foi salva pelo sangue que ela transportava. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o DNA de Deus. Você não tem o sangue de mulher nenhuma espiritualmente. Você tem o sangue de Jesus na tua vida. Deus planejou tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso, para que tudo acontecesse conforme o seu plano. Tanto que Maria, sabendo que o filho era gerado por ela, mas não era dela, ela diz o quê? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador. Dá um glória a Deus aí, pode dar. Eu acredito que daqui a pouco muitos católicos vão se converter. É só eles entenderem isso. E deixar Jesus tomar o lugar dele. E pôr Maria no lugar dela. E ela vai ficar tão feliz. E ele mais ainda. Porque ele vai para o lugar dele. Lugar de rei. Rei. Rei de toda a humanidade. Rei. Lá em 1 João 1,7 diz assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus vem sobre nós. E é um sangue limpo, puro, sem contaminação. Por isso que ele nos purifica de todo o pecado. Nós temos o sangue de Jesus, não temos sangue de Maria, não. Não temos sangue de Eva, não temos o sangue de Adão, nós temos o sangue de Jesus. Mas eu falei que o homem é corpo e espírito. Maria deu o seu corpo para gerar o quê? Um corpo. Jesus. E Deus deu o Espírito. Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o corpo de Cristo. Corpo e Espírito. Maria se deu para que gerasse o corpo. Porque é assim que gera um corpo. E Deus colocou o Espírito. Por isso que quando Deus cria o homem, Ele assopra sobre o homem o quê? O Espírito. Quando Deus está profetizando, está mandando o profeta, profetiza sobre os ossos secos, agora os nervos, agora a pele, agora tudo isso. Aí chegou uma hora que o profeta falou, agora Deus, agora não posso fazer mais nada, está pronto, mas está morto. Aí Deus falou, deixa comigo, porque agora sou eu. Aí assoprou o Espírito de Deus. Só Ele pode dar o Espírito para nós. Ninguém mais, só Deus pode nos dar o Espírito. Só Deus. Nós podemos gerar corpos, mas o Espírito é Deus quem dá. Oração é o homem dando a Deus. Como é que eu vou dizer?
não é liberdade. Porque Deus tem toda a liberdade de fazer o que Ele quiser com a gente. Mas, lembra que eu falei? A palavra de Deus é lei. E quando Ele fala uma coisa, Ele transferiu ao homem autoridade sobre a terra. Para que Ele pudesse interferir nisso, o homem precisa dizer: Deus, o Senhor é Deus, pode fazer o que o Senhor quer. Então, quando nós oramos, nós temos que falar para Deus: Deus, o Senhor deu para mim, mas eu estou dando toda a liberdade do Senhor mudar e fazer do jeito que o Senhor quer. Isso é oração. Então, tudo que Deus faz, Ele usa o homem. A menos quando Ele quer fazer um milagre, Ele realiza e acabou, e ninguém contesta. Mas a obra de Deus, Ele escolheu nós para fazermos esta obra. Deus chama Abraão e diz assim: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fala assim: mas e por que o senhor veio falar comigo? O que eu tenho com isso? Não, porque eu falei que a terra está sob o seu domínio. Eu vim aqui falar com você. Abraão começa a fazer o quê? Negociar com Deus. Mas, Senhor, e se lá tiver 50 justos? Ah, bom, peraí, se tiver 50 justos, aí é você que está falando. Eu estou aqui querendo destruir porque... Mas se tiver só 40? Ele tinha essa licença para negociar com Deus. Ele tinha. Por quê? Porque foi Deus que deu. Ele nunca poderia chegar para Deus e dizer assim: eu requero do Senhor que não vai destruir nada. Eu exijo que o Senhor não destrua. Ele não tinha essa licença para fazer isso. Mas ele tinha licença para dizer: mas Deus, se tiver só 10, ele podia negociar com Deus. Você pode negociar com Deus naquilo que Deus deu autorização para você negociar. Fora disso, não tem negócio com Deus. Não tem. Não tem. Oração não é opção. Oração é poder na mão do crente. Lá em Mateus 16, 19. Oração não é opção. A gente gosta de falar isso. Tem lugares aí que eles falam isso toda hora. Mas será que sabe o que estão falando? Mateus 16, 19. Deus está conversando ali com Pedro, com os discípulos, e ele começa a dizer assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave do reino dos céus. Isso é para que a gente entre no reino. A chave. E ele vai falar: eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Mas também, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu te dou a chave do reino, você entra no reino. Agora, vivendo no reino, você pode ligar aqui na terra, porque você já sabe como é que funciona no reino, você já tem a cultura do reino, tem o poder do reino na tua vida, então você pode ligar aqui, vai ser ligado lá. Se você desligar aqui, vai ser desligado lá. Mas precisa estar vivendo no reino de Deus. Na nossa vigília sexta-feira, Deus me falou assim: põe o povo para orar. E aí cada um começou a orar, todos.
E cada um orou por alguma coisa. Pela igreja, pelos pastores, pelos nossos filhos, pelas crianças. Começamos a orar. E eu não sei se tem, eu não me lembro. Tentei ver, não ficou nada. Que faltou orar por alguma coisa. Sabe por quê? Porque a igreja orou. Por isso que a tua oração é importante. Quando você ora, nós estamos ligando aqui na terra e Deus liga lá no céu. É um canal aberto. E é assim que funciona o reino. Quando Dom Pedro estava aqui no Brasil, para proclamar a independência, ele mandou uma carta para o rei. Ele mandou uma carta para o rei. Ele estava ligando aqui para que se fosse ligado lá. Ele queria autorização para declarar independência do Brasil. Se você quer receber aqui, tem que ligar lá. Senão, não recebe. Porque desse mundo nós não temos muita coisa para receber. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares será desligado. Quando o nosso corpo físico para de funcionar, o que significa isso? Morremos. Nós temos que deixar a terra. Porque quando o corpo morre, o que fica? O espírito. Espírito não é lugar aqui. É lá. Por isso que a palavra fala que o espírito volta para Deus. Então, quando o nosso corpo para de funcionar, o nosso espírito tem que voltar, tem que ir para o Senhor. Deus criou um software. Deus já conhecia disso há muito tempo. Esse software chama-se cura. Quando alguém ficava doente e Deus ainda tinha algo para fazer naquela vida, ele usava o software e curava aquela vida. Para que ela continuasse a sua vida e dando frutos aqui na terra. Então Deus pensou em tudo. Então você pode e deve orar pela cura. Deve e pode orar por muitas coisas, desde que você esteja enquadrado na palavra e dentro do reino. Tudo que você for pedir, seja lícito dentro do reino de Deus. Se isso for lícito, pode pedir, pode orar, que Deus vai te ouvir e vai te abençoar. Cristo não morreu, quem morreu foi Jesus. Lembra que eu falei? Jesus era o corpo. Cristo é ungido. Ungido de Deus, ungido, é unção, é o Espírito. Então, o Espírito de Deus, quando Jesus fala, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei um Espírito Consolador. Esse Espírito está aqui hoje, porque nós estamos aqui. Esse Espírito não fica passeando aqui no corredor. Ele está aí em você. Ele está aí em você, está aqui em mim. Ele está dentro de nós. Esse é o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos orar, queridos. E por que nós vamos orar? Por tudo isso que nós ouvimos. E para que o Senhor nos dê as duas coisas importantes no reino de Deus. Que eu falei, todo reino é estabelecido pela cultura e pelo poder. Então veio o poder e implanta a cultura. O poder que o Senhor nos dá é o fruto do Espírito, que nós lemos hoje. Qual é o fruto, o primeiro fruto do Espírito que aparece ali na palavra? Quem lembra?
amor. Tudo começa pelo amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então, nós vamos passar 21 dias orando. Você não vai orar, pela minha conta no banco, para mim comprar uma casa nova, para mim mudar de país, para ver se eu prospero na minha... Não. Nós vamos orar para que o fruto do Espírito produza vida em nós. Você vai orar 21 dias por você. Por você. E que mais? Pela cultura, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito. A palavra diz lá que o Senhor repartiu os dons do Espírito à sua igreja, conforme foi dada ao Espírito Santo repartir. Você sabe que lá na igreja de Coríntios começou a sair briga por causa disso? Porque um tinha dom, ele se achava mais espiritual do que o outro. Não, porque eu falo língua, você não fala. Eu já fui batizado com o Espírito Santo, você não sabe o que é isso? Você, pobre mortal. E começou a briga dentro da igreja. E as mulheres que falavam em línguas, que profetizavam. Não preciso de mais véu, para que aqui ser submissa? Agora eu posso vir aqui e pregar, eu sou igual. Você está entendendo o que aconteceu naquela igreja? Subiu na cabeça do povo, porque achava que os dons, se Deus quiser, Ele tira amanhã. Deus dá e Deus tira. Agora nós vamos pedir para que Deus dê e não tire nunca mais. Para que todos tenham os dons do Espírito. Você não vai ter todos, mas se você tem um, ele tem outro, ela tem outro, ela tem outro. A igreja tem os dons do Espírito. E principalmente, para que tudo isso seja selado, o batismo com o Espírito Santo. Que é o selo de Deus sobre a tua vida. Então, o que nós vamos orar 21 dias? Batismo com o Espírito Santo. Os dons do Espírito. E que o fruto do Espírito esteja em mim. Não vou orar para minha mulher, pela minha filha, pela minha neta. Vou orar por mim. Você vai orar por você. Eu falava aqui embaixo agora, antes de subir. Eu até pensei em orar para o batismo com o Espírito Santo. Por um avivamento. Não batismo, por um avivamento. Mas Deus falou para mim, se vocês fizerem tudo isso, o avivamento virá sem que vocês precisem pedir. E me levou lá em Atos, que nós lemos aqui hoje, de manhã, na escola dominical. Como é que fala a palavra lá? Eles estavam ali meio que perdidos. E fizeram o quê? Vamos para o cenáculo. E foram todos para o cenáculo. E chegaram lá no cenáculo. Acho que um olhava para o outro e falava, bom, e agora? Nós vamos fazer, Jesus está aqui. Mas ele falou para a gente não sair daqui, para ficar aqui, permanecer, até que viesse a virtude do alto sobre nós. Nós não sabemos o que é isso, mas vamos fazer. O que nós vamos fazer? Vamos orar? Vamos orar. Então vamos orar. E sabe o que a palavra diz? Perseveravam unânimes em oração. Perseveravam unânimes em oração. Até que de repente, reunidos ali 120, veio como um vento impetuoso, como línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam orando por avivamento. Eles não sabiam nem o que era isso. Eles não estavam orando para ser batizados com o Espírito Santo. Sabe o que eles estavam? Orando unânimes em oração.
nós vamos estar aqui, unânimes, perseverando em oração. E daqui 21 dias, e durante esses 21 dias, nós vamos ter Deus operando tremendamente na nossa vida. Você vai dizer assim, poxa pastor, vou vir aqui 21 dias e não vou orar pelo meu marido? Não vou orar pelo meu filho, que não vem, não vou orar pela minha mulher, não vou orar pela minha mãe, que não vai. Sabe por quê? Daqui 21 dias, quando você abrir a boca, ela vai aceitar Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Quando você parar de orar, Deus vai parar de agir. Enquanto a igreja estiver orando, Deus vai continuar agindo. Que o Senhor nos abençoe.